hora, o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. STF começa a ouvir testemunhas de acusação no julgamento do golpe. Governo estuda possível novo caso de gripe aviária. Telefonemas entre Trump, Putin e Zelensky marcam um novo passo para cessar fogo na guerra. Elevador despenca do 17º andar e deixa 3 mortos na zona oeste de São Paulo. E ainda, Flamengo tropeça e vê Palmeiras abrir vantagem na ponta do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal começou hoje a ouvir as testemunhas no julgamento dos ataques de 8 de janeiro de 2023. Mais de 80 pessoas serão ouvidas neste processo. O Supremo Tribunal Federal começou a ouvir as testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República e pelos integrantes do chamado Núcleo Crucial. Entre os nomes estão os governadores Tarcísio de Freitas e Ibanez Rocha, o senador Rogério Marinho e também o ex-ministro do Turismo Gilson Machado. A Procuradoria-Geral da República escolheu nomes do alto escalão das Forças Armadas, como os ex-comandantes Marco Antônio Freire, do Exército, e Carlos Almeiras, da Aeronáutica. Eles já prestaram depoimentos e confirmaram que Bolsonaro apresentou uma minuta do golpe. Nesta semana está previsto ainda a presença das testemunhas listadas por Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Entre os convocados está o ex-comandante do Exército, general Júlio César, que estava à frente da instituição no dia 8 de janeiro, além do ex-assessor de Bolsonaro, Luiz Marcos dos Reis. A partir de sexta, as testemunhas de Alexandre Ramagem e do general Braga Neto devem ser ouvidas. Entre os dias 30 de maio e 2 de junho serão ouvidas as testemunhas listadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai contar com as falas de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e ex-membros do governo dele. A Procuradoria-Geral denunciou Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O Banco Central mostrou hoje que o índice de atividade econômica cresceu 1,3% no primeiro trimestre deste ano. Os dados mostram que a agropecuária foi o principal motor da economia nos primeiros meses, sendo seguido pela indústria e também pelos serviços. Mesmo com o avanço dos números, o Banco Central aponta para uma desaceleração da economia neste ano e pede vigilância sobre o comportamento dos preços no Brasil. Os analistas do mercado financeiro reduziram a expectativa de inflação deste ano pela 5ª semana seguida. O número caiu para 5,50%, mas mesmo assim continua acima da meta fixada em 4,5%. A taxa básica de juros do país também ficou estável e deve fechar 2025 em 14,75% ao ano. O Ministério da Agricultura afirmou neste final de semana que investiga um possível novo caso de gripe aviária também no Rio Grande do Sul. O local fica a 3 quilômetros, onde a doença foi detectada na última quinta-feira. O foco do vírus H5N1 foi identificado em uma granja comercial no município de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. No sábado, o governo informou que rastreou os ovos de incubação fornecidos pela granja e determinou que eles fossem destruídos. Segundo o governo, o possível novo caso não impacta o comércio internacional de frangos, pois foi localizado em uma propriedade que não cria os animais para exportação. O possível novo caso sob investigação foi identificado na área perifocal, que compreende o raio de 3 quilômetros da granja comercial onde foi detectado o caso de gripe aviária. Segundo o Ministério da Agricultura, 29 das 30 propriedades rurais localizadas nesta região já foram vistoriadas. Na área de vigilância, que se estende por um raio de 7 quilômetros desde a granja, já foram vistoriadas 238 das 510 propriedades. A pasta informou também que há outra investigação em curso em uma propriedade no município de Aguiarnópolis, no Tocantins. Mas o Ministério afirmou que as amostras coletadas revelaram a presença de influenza, com baixa probabilidade de se tratar de amostra de alta patogenicidade. O Brasil suspendeu a venda de aves para 13 países desde o primeiro registro de gripe nos animais.
Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostraram que as denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 195% nos últimos 4 anos. Foram quase 19 mil denúncias registradas. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil foi neste domingo e, no Brasil, 13 crianças e adolescentes são vítimas de algum tipo de violência sexual, física ou psicológica a cada hora. Segundo um estudo do Atlas da Violência 2025, são mais de 115 mil vítimas por ano. De acordo com a Polícia Federal, de janeiro de 2022 a março de 2025, 2.233 operações foram realizadas contra crimes online relacionadas ao abuso sexual infanto-juvenil. Só neste ano, entre janeiro e abril, 612 foragidos por crimes sexuais contra crianças e adolescentes foram presos. Policiais e promotores de diferentes regiões do país estão se infiltrando em comunidades online, especialmente no Discord, para combater crimes contra menores de idade. Entre as violações mais comuns estão a chantagem com fotos íntimas, indução à automutilação, estupro virtual e incitação ao suicídio. Nesse final de semana, Israel aumentou as operações terrestres na faixa de Gaza. Mais de 340 pessoas morreram desde a última quarta-feira. O exército de Israel anunciou o início de amplas operações terrestres no norte e no sul da faixa de Gaza, onde pelo menos 50 palestinos morreram em novos bombardeios. Pouco depois do anúncio, sirenes de ataques aéreos foram ouvidas em Kisufim, no sul de Israel, perto do território palestino. Mais de 340 pessoas morreram em bombardeios israelenses desde quarta-feira. Enquanto Israel intensificava as operações, representantes das duas partes em conflito iniciaram negociações indiretas no Catar que buscam acabar com a guerra. A intensificação dos bombardeios coincide com um aumento da pressão internacional sobre as terríveis condições humanitárias em Gaza devido ao bloqueio imposto por Israel desde março. O anúncio atraiu críticas internacionais no sábado durante uma cúpula da Liga Árabe em Bagdá. Na declaração final, os líderes pediram financiamento para a reconstrução de Gaza e mais pressão internacional para interromper o derramamento de sangue. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que o país vai assumir o controle de toda a faixa de Gaza e que vai garantir a ajuda humanitária para os palestinos. Israel vai assumir o controle de toda a faixa de Gaza. A promessa foi feita nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, depois que os militares anunciaram no final de semana uma nova operação com bombardeios extensivos para derrotar o movimento islamista palestino Hamas. Estamos travando uma batalha imensa, intensa e tremenda. Estamos progredindo. Vamos assumir o controle de toda a faixa de Gaza. Netanyahu explicou que os amigos do país lhe disseram que não poderiam apoiar a continuação da guerra se imagens de fome em massa em Gaza continuassem a surgir. Desde o início da guerra, dissemos que para completar a vitória, derrotar o Hamas e libertar todos os nossos reféns, duas missões interligadas, há uma condição essencial. Não devemos chegar a um estado de fome, tanto por razões práticas quanto diplomáticas. Simplesmente não teremos apoio e não seremos capazes de completar a missão da vitória. Além da ofensiva, Israel impõe um bloqueio a Gaza desde 2 de março, impedindo a entrada de suprimentos básicos no território de 2.400.000 habitantes. Mas o diretor da Organização Mundial da Saúde alertou sobre o crescente risco de fome no enclave. 2 meses após o último bloqueio, 2 milhões de pessoas estão morrendo de fome, enquanto 116 mil toneladas de alimentos estão presas na fronteira a poucos minutos de distância. O gabinete de Netanyahu disse no domingo que Israel vai autorizar a entrada de uma quantidade básica de alimentos para a população, acrescentando que medidas serão tomadas para impedir que o Hamas confisque essa ajuda. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, marcaram avanços para um possível cessar-fogo na guerra. Mais cedo, Trump também esteve em ligação com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Após as conversas, Donald Trump disse em uma rede social que Rússia e Ucrânia vão começar as negociações para o fim da guerra na Europa.
O presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia está pronta para trabalhar com Kiev em um memorando para um possível acordo de paz. Em declarações publicadas nesta segunda-feira, após uma conversa telefônica com o presidente americano Donald Trump, Putin afirmou que os dois lados precisam mostrar comprometimento máximo com a paz. O líder russo afirmou que as conversas realizadas em Istambul, na Turquia, deram motivos para acreditar que há um caminho certo a seguir. A Prefeitura de Nova York confirmou que 2 pessoas morreram e outras 2 estão em estado grave após um navio da Marinha Mexicana colidir contra a ponte do Brooklyn. Imagens captadas por testemunhas mostram o momento da colisão do navio da Marinha Mexicana, Cuauhtémoc, com a ponte do Brooklyn. O acidente ocorreu no começo da noite de sábado. A prefeitura da cidade confirmou que das 277 pessoas a bordo, 19 ficaram feridas, 2 delas permanecem em estado grave e outras 2 não resistiram aos ferimentos. Estávamos nos despedindo de todos que estavam indo embora. O navio já havia partido. Alguns segundos depois de deixar o cais onde estava, de repente vimos todas as luzes, a colisão, o choque com a ponte e todos caindo. No impacto, os mastros do navio atingiram a base da ponte, uma das maiores atrações turísticas da cidade, que liga Manhattan ao Brooklyn. Segundo autoridades locais, o navio ficou sem energia após deixar o cais enquanto seguia para o mar por volta das 20 horas e 20 minutos locais. Depois de ficar fechado por cerca de 40 minutos, o tráfego na ponte foi reaberto. Autoridades destacaram que não há sinais de danos estruturais. O navio de treinamento, construído em 1982, estava em um cruzeiro anual de instrução. De acordo com o itinerário, depois de Nova York, a próxima parada seria a Islândia. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou neste domingo que está com uma forma agressiva de câncer de próstata. O diagnóstico foi feito após Biden apresentar um aumento de sintomas urinários. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata e está avaliando opções de tratamento, de acordo com um comunicado divulgado neste domingo. O diagnóstico foi feito após Biden apresentar um aumento de sintomas urinários e ser examinado na semana passada devido à descoberta de um novo nódulo prostático. O anúncio ocorre enquanto o democrata sustenta que poderia ter vencido as eleições de 2024 depois de abandonar a disputa devido a dúvidas sobre as capacidades mentais e a idade de Biden. A então vice-presidente Kamala Harris, que o substituiu como candidata, acabou derrotada pelo republicano Donald Trump. Na semana passada, uma gravação de Biden falando com hesitação, com dificuldades para lembrar eventos e datas importantes, reacendeu o debate sobre o estado do democrata enquanto ainda ocupava o cargo. O presidente norte-americano Donald Trump lamentou a doença de Joe Biden. A ex-candidata à presidência Kamala Harris e o ex-presidente Barack Obama também divulgaram mensagens de apoio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou de lado a rivalidade e se disse entristecido com a notícia de que Joe Biden tem um câncer de próstata agressivo. Nas redes sociais, o republicano enviou os mais calorosos e melhores desejos para Jill e família e desejou a Biden uma rápida e bem-sucedida recuperação. A ex-vice de Biden, que o substituiu na corrida à Casa Branca, Kamala Harris, afirmou que o colega democrata é um lutador e que ele vai enfrentar o desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre caracterizaram sua vida e sua liderança. O ex-presidente Barack Obama destacou a luta de Biden para encontrar tratamentos inovadores contra o câncer e destacou que ele vai enfrentar a doença com a determinação e a graça que o caracterizam. Nas ruas de Washington, muitos americanos também lamentaram o diagnóstico do ex-presidente. É de partir o coração, quer dizer, não é como se fosse uma amiga pessoal nem nada do tipo, mas é triste. Minha mãe morreu de câncer e minha avó também, então eu literalmente as vi meio que se desintegrando. E acho que isso é muito triste. Os últimos anos na vida deles serão muito difíceis. Só de descobrir, sinto pena dele, é claro. Pessoalmente, ele não estava de acordo com minhas convicções políticas, mas não acredito que isso definiria o valor da vida dele. Sinto muito, sinto pena dele, da esposa e dos filhos, é claro.
Biden foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata que se espalhou para os ossos. Um comunicado divulgado no domingo detalha que ele e a família estão avaliando opções de tratamento. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. A terapia hormonal é um tratamento frequente que pode reduzir os tumores e retardar seu crescimento, mas não representa uma cura. O Reino Unido e a União Europeia celebraram uma nova associação estratégica 5 anos após o Brexit. Os acordos foram assinados em Londres. O Reino Unido e a União Europeia celebraram nesta segunda-feira uma nova era e um momento histórico após chegarem a uma série de acordos, principalmente sobre defesa e pesca. As duas partes fazem em Londres a primeira cúpula bilateral desde o Brexit há 5 anos, a saída do Reino Unido do bloco europeu. Os documentos que temos diante de nós hoje representam um pacote sólido que beneficiará todos os nossos povos. Portanto, este é um momento importante e devemos agora avançar rapidamente juntos no trabalho detalhado para tornar esses planos realidade. Muito obrigada, Keir, por nos receber aqui para a primeira cúpula UE Reino Unido. De fato, este é um grande dia porque agora estamos virando a página e abrindo um novo capítulo. Um novo capítulo tão importante nestes tempos, pois assistimos ao aumento das tensões geopolíticas. Mas temos a mesma mentalidade, compartilhamos os mesmos valores. Após meses de negociações, os dois lados concluíram uma parceria de defesa e prorrogaram o acordo de pesca, que expiraria em 2026 e permite que navios europeus pesquem em águas britânicas e vice-versa por mais 12 anos até 2038. Em troca, os britânicos poderão exportar seus produtos com mais facilidade para o mercado europeu, graças ao reconhecimento mútuo de normas fitossanitárias. Nesse sentido, ambas as partes concordaram em reduzir os controles sobre os alimentos em suas futuras exportações, uma importante demanda britânica no âmbito do acordo concluído nesta segunda-feira em Londres para relançar as relações diplomáticas e comerciais. Starmer tenta encontrar um equilíbrio difícil entre seu desejo de fortalecer os laços com os 27 países do bloco e evitar alimentar a extrema-direita britânica, que defende um Brexit rígido. A direita venceu as eleições em Portugal e essa foi a terceira eleição geral no país nos últimos 3 anos. Posso dizer, segundo a nossa sondagem, quem vence as eleições é a Aliança Democrática. O primeiro-ministro Luís Montenegro, de direita moderada, venceu as eleições legislativas antecipadas, mas não conseguiu maioria suficiente para garantir a estabilidade política em Portugal. De acordo com uma pesquisa de boca de urna da emissora pública RTP, a Aliança Democrática, liderada pelo primeiro-ministro em fim de mandato, teria obtido entre 29% e 34% dos votos. Isso corresponderia a entre 85 e 95 cadeiras no parlamento de 230 assentos, muito abaixo das 116 necessárias para garantir a maioria. Apesar de a extrema-direita ter condições para determinar a formação de um governo, Montenegro rejeitou qualquer aliança com o Chega, sob a justificativa de que se trata de um partido pouco confiável e inapto para governar. O líder da AD foi o protagonista da campanha, já que foi quem provocou as eleições antecipadas ao renunciar em março, em meio a suspeitas de conflito de interesses ligadas a uma empresa de consultoria registrada em nome de um dos filhos dele. Na Romênia, o prefeito de Bucareste, Nicuzor Dan, venceu o segundo turno das eleições. A oposição contestou os resultados. O prefeito centrista pró-europeu de Bucareste, Nicuzor Dan, venceu no segundo turno das eleições presidenciais da Romênia, de acordo com resultados quase definitivos, em uma surpreendente reviravolta em relação ao primeiro turno. Dan superou as previsões nessas eleições após a apuração de mais de 90% das urnas, ao obter cerca de 54% dos votos, contra 46% do líder do Partido Nacionalista AUR, George Simion, que alegou fraude e reivindicou a vitória. A Romênia chegou a estas eleições em um cenário bastante equilibrado entre as forças pró-europeias e a extrema-direita, 5 meses depois de uma votação anulada por suspeitas de interferência da Rússia. Simion e Dan disputaram a presidência, cargo que concede competências para nomear postos-chave e participar das cúpulas da União Europeia e da OTAN.
A comunidade internacional acompanhou de perto essas eleições em um contexto de ascensão da extrema-direita na União Europeia e com os Estados Unidos, que criticaram a anulação do primeiro turno, pedindo o respeito ao voto da população. A Romênia, país com 19 milhões de habitantes, vizinho da Ucrânia e membro da União Europeia, se tornou um pilar essencial da Aliança Atlântica desde o início da invasão russa. Na Polônia, o prefeito de Varsóvia venceu o primeiro turno das eleições presidenciais da Polônia e vai enfrentar a nacionalista Karol Nawrocki. A campanha foi dominada por questões de política internacional e o lugar que a Polônia deve ocupar entre a União Europeia e os Estados Unidos. Inundações causadas por fortes chuvas levaram mais de 1.000 pessoas a serem evacuadas na cidade de Buenos Aires. Uma das principais estradas da Argentina foi bloqueada pelos transbordamentos dos rios. Mais de 1.000 pessoas foram evacuadas na Argentina devido às inundações causadas pelas fortes chuvas que atingem a província de Buenos Aires há mais de 24 horas. A tempestade afeta a parte norte da província, assim como a cidade de Buenos Aires e a área metropolitana. Algumas das localidades mais atingidas são Campana e Zárate, localizadas entre 80 e 90 quilômetros ao norte da capital do país, onde a chuva tem caído quase continuamente desde a manhã de sexta-feira. Estamos em Campana, este é o bairro de São Caetano. Nunca aconteceu algo assim, teve inundações, mas nunca desse jeito. Tem gente da Defesa Civil trabalhando, da Prefeitura, bombeiros, vizinhos. Todo mundo está ajudando, tirando o que pode de casa, priorizando a vida das pessoas, dos animais. O transbordamento de diferentes rios causou água abundante na pista em pelo menos 7 rodovias e estradas. Entre as rodovias bloqueadas estava a Rota Nacional 9, uma das mais importantes da Argentina, que vai da capital até a fronteira com a Bolívia e passa por Zárate e Campana, onde vários caminhões ficaram bloqueados. De acordo com a previsão do Serviço Nacional de Meteorologia da Argentina, as chuvas serão fortes durante todo o final de semana. A tempestade ocorre pouco depois das trágicas inundações de 7 de março em Bahia Blanca, 600 quilômetros ao sul de Buenos Aires, que mataram 18 pessoas e causaram danos materiais bilionários. No próximo bloco, moradores do centro de São Paulo apontam construção de parque para favorecer especulação imobiliária. E o sucessor de Marcola é preso na Bolívia e transferido para Brasília. O Moinho, a última favela do centro de São Paulo, vive dias intensos com protestos, ações das autoridades que buscam um projeto de remoção dos moradores para a inclusão de um parque. Mas os moradores da região afirmam que a construção desse parque vai favorecer a especulação imobiliária. No centro de São Paulo, uma megalópole de 12 milhões de habitantes, coexistem bares e restaurantes da moda com condomínios populares, famílias sem teto e áreas dominadas pelo tráfico de drogas. O Moinho é um exemplo dessa mistura que está prestes a desaparecer. Cerca de 900 famílias vivem no local e muitos afirmam que a decisão da remoção é parte de uma espécie de higienização para deslocar os mais pobres e favorecer a especulação imobiliária na região. As autoridades anunciaram a construção de um futuro parque no terreno com uma superfície equivalente a 3 campos de futebol e situado entre 2 vias de trens e um viaduto. Os governos federal e estadual vão financiar a entrega de R$250 mil a cada família do Moinho para a compra de casas depois que deixarem a favela. Esse é o preço que as autoridades vão pagar para liberar o terreno, como parte de um plano de renovação da região central da cidade mais rica e populosa da América Latina. O governo quer tirar porque essa terra é valiosa, né? O fato é que eles querem valorizar em torno, eles querem valorizar e a gente aqui desvaloriza. Existe uma tentativa muito grande de remoção das pessoas pobres, das pessoas negras, das pessoas imigrantes que vivem aqui para a construção de prédios, para a construção de empresas. É uma das áreas com o maior, mais caro metro quadrado do estado de São Paulo. A polícia militar lançou gás lacrimogênio e disparou balas de borracha contra moradores que protestavam. As forças de segurança adentraram com cães em algumas casas, supostamente em busca de drogas e armas. O governo do estado de São Paulo afirmou que o crime organizado estava por trás da resistência à remoção, uma acusação que os moradores desmentem.
As pessoas não querem seguir morando em barracos, em situações precárias, não é sobre isso. Na verdade, as pessoas querem viver de forma digna. Surgida nos anos 1990, a favela do Moinho é a única que resiste no centro, após a remoção progressiva nas últimas décadas de outras comunidades e ocupações de pessoas menos favorecidas. O terreno da favela pertence à União, que aceitou ceder ao Estado de São Paulo com a condição de que garantisse residências dignas aos moradores. No entanto, o governo federal anunciou que paralisaria a transferência enquanto não cumprir um processo de desocupação negociado com a comunidade e transparente. Por fim, governo estadual e federal chegaram a um acordo para financiar em conjunto a entrega de casas aos moradores, que conseguiram visibilidade no coração de uma das maiores cidades do mundo. O Ministério Público de São Paulo identificou há alguns dias 21 suspeitos de fazer parte da nova cúpula da facção criminosa Primeiro Comando da capital. Entre os identificados está o novo chefe da facção, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta. Ele foi preso na última sexta-feira, na Bolívia. Ontem ele foi entregue à Polícia Federal e transferido para a Penitenciária Federal de Brasília. Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta e apontado como o novo número 1 da facção criminosa PCC, foi capturado na última sexta-feira na Bolívia. A polícia boliviana informou que o homem detido se apresentou como Maicon Gonçalves da Silva, nascido em 25 de março de 1971. Ele estava em um centro comercial da cidade para tentar renovar a cédula de identidade de estrangeiro, documento para não bolivianos que residem no país. Condenado a 12 anos de prisão no Brasil por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, ele constava na lista de difusão vermelha da Interpol, desde 2020. A transferência dele para o Brasil contou com a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 50 integrantes da Polícia Federal participaram da ação. Por questões de logística e segurança, ele vai ficar preso na Penitenciária Federal em Brasília. Além dele, o Ministério Público identificou outros 20 nomes que fazem parte da nova cúpula da facção. Entre os nomes estão Carla Lui Ricciotti, Robson Sampaio e José Carlos de Oliveira. Eles são apontados como braços financeiros da organização criminosa. O laudo do Instituto Médico Legal mostrou que a professora Fernanda Bonin, morta no final de abril na zona sul da capital paulista, não foi dopada antes de ser estrangulada. 4 pessoas suspeitas de participarem do crime já estão presas. O laudo do Instituto Médico Legal foi divulgado nesta segunda-feira e mostra que a professora Fernanda Bonin não foi dopada antes de ser morta. O exame toxicológico também não apontou álcool no sangue da vítima. Fernanda Bonin foi achada morta em um terreno baldio próximo ao autódromo de Interlagos, em 28 de abril. Ao todo, 5 pessoas são consideradas suspeitas de participação no crime. 4 deles já foram presos. Segundo o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, a ex-mulher da professora é a mandante do crime, que teria sido motivado por ciúmes. A investigação mostrou que ela contratou 2 homens para executarem a professora. Ivo Rezende dos Santos continua sendo procurado pela polícia. Um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus deixou 2 mulheres mortas e outras 6 pessoas feridas no centro de Suzano, na Grande São Paulo. O delegado disse que o condutor do carro teria tentado fazer um cruzamento em alta velocidade. No ônibus, 5 passageiros também ficaram feridos. Em nota, a Prefeitura de Suzano lamentou profundamente o ocorrido e se solidarizou com os amigos e os familiares das vítimas. A queda de um elevador de carga deixou 3 mortos na obra de um condomínio residencial no Butantã, na zona oeste de São Paulo. Segundo informações, o equipamento despencou do 17º andar da obra. Uma 4ª pessoa foi socorrida e encaminhada para o hospital. Segundo a polícia militar, ela não estava no elevador, mas passou mal ao presenciar o ocorrido. Em nota, o condomínio Reserva Raposo lamentou o ocorrido e reforçou o compromisso com a segurança. A BRZ Construtora informou que as causas do acidente estão sob investigação. E a seguir, o MEC proíbe a educação à distância em 5 cursos e os gols do Campeonato Brasileiro. O Ministério da Educação publicou hoje a nova política de educação à distância. A partir de hoje, as graduações de Medicina, Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia devem ser ofertadas exclusivamente no formato presencial.
O documento divulgado pelo Ministério da Educação busca regular as modalidades de graduação oferecidas pelas instituições de ensino superior, após um crescimento desenfreado de cursos online. A nova política de educação à distância afirma que nenhum curso poderá ser 100% online. O texto diz também que as provas devem ser presenciais. Mas o MEC deu 2 anos para que as instituições de ensino se adaptem ao novo modelo. Em 2022, o MEC informou que pela primeira vez o número de matrículas em cursos EAD superou aquelas em graduações presenciais. O dado fazia parte do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, aplicado no ano anterior, que mostrou que 52% das matrículas eram em cursos EAD. E, apesar do crescimento constante na oferta da educação à distância, os alunos de cursos na modalidade tinham um desempenho menor do que os estudantes de graduações presenciais. Tudo isso, somando ao surgimento de novas formações online com notas baixíssimas na avaliação do MEC, tornou necessária a criação de um documento que considerasse a qualidade do ensino oferecido nos cursos EAD. O vulcão Leutobi-Laki-Laki entrou em erupção. O monte localizado na Indonésia havia forçado no mês passado a interrupção de voos internacionais. Imagens do Monte Leutobi-Laki-Laki na Indonésia geram fascínio e medo. Uma enorme coluna de fumaça subiu da montanha, localizado na Ilha de Flores. O vulcão entrou em erupção diversas vezes, expelindo cinzas espessas a mais de 6.000 metros acima do cume. No mês passado, o Leutobi-Laki-Laki já havia lançado uma fumaça escura a 8 quilômetros de altura. O fenômeno forçou milhares de pessoas a evacuarem e pelo menos 7 voos internacionais foram cancelados da ilha turística de Bali. A Indonésia possui cerca de 130 vulcões em seu território e está situada no Círculo de Fogo do Pacífico, uma área com intensa atividade sísmica e vulcânica. O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho falou sobre o longa O Agente Secreto, que concorre à Palma de Ouro em Cannes. Escrito há 5 anos, o filme conta a história de um professor e os desafios que ele enfrenta durante o período da ditadura militar no Brasil. O Agente Secreto foi um filme extremamente duro e difícil de filmar, mas uma experiência muito feliz com os atores. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, que concorre à Palma de Ouro em Cannes. O cineasta se surpreendeu com a recepção positiva no festival para o longa, um emocionante thriller político e policial, que foi aplaudido de pé em sua estreia no domingo. Kleber ainda comparou a história do filme com o contexto atual nos Estados Unidos. Em algum tipo de mensagem, eu acho que é apenas uma reprodução artística e talvez poética de um pensamento que existe. E é muito estranho que esse roteiro vem sendo escrito há 4 anos e agora nos Estados Unidos há toda uma situação onde as universidades estão sendo atacadas basicamente por ensinar a ciência e ensinar e apresentar fatos e interpretações factuais e científicas do mundo, né? O filme de 2 horas e 40 se passa na década de 1970 e conta a história de um professor universitário interpretado por Wagner Moura, que retorna à cidade do Recife para reencontrar seu filho pequeno, apesar dos perigos que enfrenta em meio a uma ditadura militar. Se Kleber fosse fazer Chapeuzinho Vermelho, eu ia achar uma coisa boa nisso. Mas eu acho que essa, como eu disse, essa conexão que eu tive com o Kleber, esse filme foi gestado, demorou, né? A gente vem falando sobre esse filme há muito tempo, uns 4 anos. Uns 4 anos, assim. E ele começa nesse momento que eu citei de pressão política, de distopia política mesmo, né? Apesar da boa recepção, o Festival de Cinema ainda não tem favoritos claros. Mendonça Filho é um rosto conhecido em Cannes, onde concorreu ao prêmio máximo com Bacurau em 2019 e Aquários em 2016. Uma pesquisa do Instituto para a Qualidade de Vida lançou o índice Cidade Feliz 2025. Que monitorou 82 indicadores de felicidade em 6 categorias. E sabe qual cidade venceu? Copenhague, na Dinamarca.
As 6 categorias analisadas foram cidadãos, governança, meio ambiente, economia, saúde e mobilidade. O índice avaliou as políticas que contribuem para a qualidade de vida, bem como suas implementações e o impacto na população, e concluiu que nenhuma cidade deve ser considerada a mais feliz. Ao invés disso, 31 cidades que obtiveram pontuações altas em todas as métricas foram selecionadas para compor a lista das cidades de ouro. A cidade com maior pontuação foi Copenhague, na Dinamarca. O país aparece entre os mais felizes do mundo e a capital se destaca especialmente na categoria meio ambiente. Na economia, a cidade também foi muito bem pontuada. Fatores como PIB, salário médio, inovação e presença de empresas internacionais foram levados em conta. Com a segunda nota mais alta do índice, a maior cidade da Suíça pontua bem nas categorias Cidadãos e Governança, que avaliam a participação dos cidadãos nas políticas governamentais e o acesso a serviços digitais para melhorar a vida dos moradores. Moradores também destacam a água potável gratuita, que é fornecida pelas mais de 1.000 fontes públicas da cidade. Quem fecha o pódio é Singapura. No índice Cidade Feliz de 2025, ela obteve altas pontuações, principalmente na recém-criada métrica de saúde, que avalia a segurança geral, iniciativas de saúde pública, como campanhas de vacinação e proteção financeira para despesas médicas. A cidade também se destaca na categoria de governança, uma métrica que avalia como os moradores veem políticas que aliviaram o custo de vida. Nesse final de semana, o Palmeiras aproveitou o tropeço do Flamengo e disparou na ponta do Brasileirão. No sábado, o Ceará recebeu o Sport Recife e venceu por 2-0. O primeiro gol foi de Lucas Mughini. No segundo tempo, Antônio Galeano fechou o marcador. O Vasco recebeu o Fortaleza e venceu por 3-0. Nuno Moreira abriu o placar. No início do segundo tempo, Pablo Veguete fez mais um. E mais tarde, Veguete fez outro. Quem venceu também foi o São Paulo, mas em uma partida cheia de polêmicas. Aravena abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. No início da etapa final, Arboleda subiu sozinho dentro da área e empatou. No final da partida, um lance polêmico. Luciano caiu dentro da área e o juiz marcou o pênalti. André Silva foi para a bola e garantiu a vitória. No clássico entre Corinthians e Santos, os donos da casa saíram vencedores. Yuri Alberto garantiu os 3 pontos. Juventude e Fluminense ficaram no empate. Emerson Batadia fez para os donos da casa e Hércules empatou. O Bahia venceu Vitória por 2-1 na Arena Fonte Nova. Eric Puga abriu o placar. No início do segundo tempo, Renato Kaiser empatou. Mas Michel Araújo deu vitória para o time de Rogério Ceni. O Internacional empatou em casa com o Mirassol. James abriu o placar aos 8 minutos. Ricardo Matias empatou. O Palmeiras quis muito sair com a vitória contra o Bragantino. Gabriel Giroto abriu o placar para os donos da casa. A vitória parcial permaneceu até os 27 minutos do segundo tempo. Murilo Cerqueira empatou. E 6 minutos mais tarde, Maurício garantiu a vitória do Verdão. Cruzeiro e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. Flamengo e Botafogo também não saíram do 0-0. E com isso, o Palmeiras abriu 4 pontos de vantagem na liderança. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informada no YouTube TV Rede Gospel. Uma boa noite para vocês e até amanhã.